A história de hoje chama Tenho Monstros na Barriga, que é a história do Marcelo, um menino que dizia sentir muitas coisas na sua barriga. E ele até falava para sua mãe assim: "Mãe, eu tô sentindo alguma coisa aqui na minha barriga que eu não sei o que é." E a mãe sempre falava para ele assim: "Menino, para com isso aí, deve ser fome ou vontade de ir no banheiro." E o Marcelo tentava de tudo. Ele já foi no banheiro, já comeu várias coisas, até banana, que era sua fruta preferida, e aquela coisa na barriga, não passava. E aí Marcelo se perguntava: "Mas o que será que eu tenho na minha barriga que nem a minha mãe sabe o que é?" Até que um dia ele chegou da escola todo eufórico, gritando: mamãe, hoje eu fiz o maior golaço lá na escola." E ele, pulando sem parar, muito eufórico, falou assim: "Pera, mamãe, eu tô sentindo alguma coisa na minha barriga de novo." A mãe dele pensou e falou assim: "Isso que você tá sentindo na barriga tem nome." E aí o Marcelo pensou, mas o que será que é que eu tô sentindo? E Marcelo entendeu que isso que ele estava sentindo na sua barriga eram os sentimentos. E ele resolveu chamar esses sentimentos de monstrinhos. E aí, para cada sentimento, ele deu um monstrinho diferente. Um monstrinho que surgia na barriga dele toda vez que ele fazia um gol, que ele jogava futebol na escola e vencia, ou quando o seu pai brincava muito com ele no parque. Ele sabia que esse era o monstrinho da alegria. Marcelo então percebeu que quando esse monstrinho aparece, ele fica agitado, ele não consegue parar de pular, fica rindo o tempo todo, porque ele tá alegre. E quando ele fica alegre, os seus pais ficam alegres e os seus amigos também ficam alegres. Então por isso que ele chamou esse monstrinho de alegria. Certo dia, Marcelo estava brincando na escola, até que de repente ele caiu e se machucou. E aí surgiu mais um monstrinho, o monstrinho da tristeza. E esse monstrinho da tristeza aparecia em outros momentos. Por exemplo, quando seu melhor amigo não emprestava o seu brinquedo para ele brincar. E que quando esse monstrinho aparece, ele não tem vontade de falar, ele só quer ficar quieto, só quer chorar. Porque esse é o monstrinho da tristeza e é isso que a tristeza causa no Marcelo. E ele percebeu que sua cabeça fica baixa, seus ombros caídos e a boca, fica para baixo que nem a de um sapo. E quando o Marcelo ficava agitado, ele sentia uma coisa diferente quando a sua irmã pegava o controle da sua mão, tirava e trocava de canal. Esse era o monstrinho da raiva. Ele também sentia raiva quando ele chegava correndo da escola querendo contar para os seus pais como foi o dia dele e seus pais não queriam escutar. E quando ele fica raivoso, ele percebeu que ele fica com muita vontade de gritar para todo mundo perceber o tanto que ele tá nervoso. Geralmente, quando as pessoas ficam nervosas, elas mordem os lábios, fecham a cara e fazem uma expressão, de dar medo. Um dia, o Marcelo estava andando de skate com o pai dele, foi aprender a andar de skate. Só que ele percebeu que o skate andava muito rápido. Esse era o monstrinho do medo. Esse monstrinho também aparecia quando ele ia na praia, só que tinha muitas ondas muito grandes. E aí ele ficava com medo também. E o Marcelo percebeu que quando ele tá medroso, ele começa a pensar em várias coisas ruins que podem acontecer por conta desse medo. E ele percebeu que esse sentimento causa o que nas pessoas? Fazem com que as pessoas fiquem paralisadas com medo de tentar e aprender coisas novas e que isso não é legal. Um certo dia na aula de matemática, ele resolveu se arriscar, levantar a mão e responder uma pergunta que a professora tinha feito, mesmo sem ele ter certeza se a resposta estava certa ou não. E quando ele respondeu, ele sentiu um sentimento na sua barriga que era como se tomasse conta de tudo. E esse era o monstrinho da coragem.
E ele percebeu que esse monstrinho da coragem surgia junto com outro monstrinho, que era monstrinho do medo. E ele se perguntou, mas será que tem espaço para 2 monstrinhos aqui na minha barriga? E ele lembrou de um momento que foi quando ele foi no mar, estava cheio de ondas gigantes e mesmo assim ele resolveu pular e nadar. E ele se sentiu muito corajoso e ele viu que ele era capaz de enfrentar o seu medo. E ele percebeu que quando esse sentimento aparece, ele fica com vontade de fazer tudo, sem medo de nada, e ele percebe que ele é capaz de enfrentar qualquer coisa, inclusive o seu medo. Marcelo às vezes fazia passeios com a sua família. E quando ele ia no zoológico, chegava lá, ele queria conhecer todos os animais e ele não ia embora enquanto ele não soubesse o nome de cada um deles. E aí ele percebeu mais um monstrinho, que era o monstrinho da curiosidade. O menino queria entender por que o pescoço da girafa é tão comprido, se a zebra é parente do cavalo e por que o macaco pulava tanto. Esse monstrinho da curiosidade surgia quando ele ficava pensando por que o céu é azul, da onde que a chuva cai, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. E ele percebeu que quando esse monstrinho está ali presente, ele começa a perguntar sem parar. E sempre que alguém responde alguma pergunta, ele tem outra, e tem outra, e tem outra. E que às vezes nem os adultos conseguem responder todas as perguntas do monstrinho da curiosidade. No final de cada bimestre da escola, ele recebia as suas notas. Quando ele via o seu boletim, ele ia correndo mostrar para os seus pais as notas boas que ele havia tirado. E ele percebeu que esse monstrinho era o monstrinho do orgulho. Ele percebeu que esse monstrinho também surgia quando ele conseguiu finalmente montar aquele quebra-cabeça de 1000 peças que fazia muito tempo que ele estava tentando e ele queria mostrar para todo mundo o quanto ele estava orgulhoso. E que quando a gente se sente orgulhoso é porque a gente conseguiu fazer algo muito difícil, como por exemplo, montar um quebra-cabeça de 1000 peças. Mas quando a sua irmãzinha nasceu, ele percebeu ali um outro sentimento, um outro monstrinho, que era o monstrinho do ciúme. E ele percebeu que esse monstrinho aparecia quando chegava alguém na sua casa e perguntava da sua irmãzinha que tinha acabado de nascer e agiam como se gostassem mais dela do que dele. Também sentia ciúme quando na escola o seu melhor amigo brincava com outros amigos em vez dele. E que quando ele fica ciumento, ele quer todo mundo só pra ele. E Marcelo percebeu que na sua barriga haviam vários monstrinhos diferentes. E para cada monstrinho diferente era um sentimento diferente também. E que algumas vezes pode aparecer até mais de um monstrinho ao mesmo tempo. E ele pensou, já que eles estão dentro da minha barriga, por que não virar amigo deles?